E aí galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Igor, tenho 25 anos, né? Vou fazer 25 agora em março de 2026. É... Sou natural do Brasil, é. Eu creio que esse vai ser o meu primeiro vídeo que eu vou fazer assim no meu canal a partir de hoje. Eu pensei muito no que fazer, tive várias ideias de qual tema usar. Algum tema trending, sabe? Algum tema trending, ou, por exemplo, algum assunto que está sendo muito citado, ou até mesmo alguma notícia, mas eu decidi só colocar um jeito meu de pensar aqui, que eu acho que é um bom tema para se começar num vídeo, que é principalmente como que a gente pode esperar 2026, ou o que esperar de 2026, ou como você espera o seu 2026, né? Recentemente estava fazendo essa, sabe, essa autoanálise minha, assim, essa meio que a minha viagem introspectiva, e eu comecei a me questionar, assim, o que que eu estava esperando de 2026, visto que o mundo atualmente que eu digo assim, de alguns tempos para cá, ele tem mudado muito, né? Tanto em questão socioeconômica, em questão tecnológica, em questão profissional, e até mesmo eu creio que valores e éticas estão sendo, cada dia que passa, estão mudando mais, entende? A gente vê cada vez mais essa mudança chegar em todos os aspectos e parâmetros da nossa vida. É. Todo mundo sabe que 2025 foi um ano um pouco conturbado, né? Teve assim alguns problemas, teve alguns quesitos um pouco delicados, teve alguns pontos, eu até listei aqui porque eu não consigo gravar todos, né? A gente teve bastante conflito armado, né? Guerra realmente, né, dita. A mais famosa que eu acho que creio que ficaram foram a da Rússia e Ucrânia, né? Aí teve aquela guerra ali no Oriente Médio, na África, enfim. São guerras, rapaziada. Guerra é guerra, né? Guerra nunca é bom, né? É, os motivos são diversos. Alguns motivos são poder, alguns motivos são econômicos, mas assim, são guerras, né? A gente teve uma recessão geopolítica, né? Ou seja, um enfraquecimento dessa sistema de união que une o mundo, né? Então, cada vez mais a gente caminha para uma sociedade individualista, onde cada um no seu território, cada país, literalmente cada um no seu quadrado, entende? A gente está perdendo aquele senso de humanidade, de ajudar o próximo, aquele senso de estar tudo ligado, a gente ser uma coisa só que é o ser humano. A gente teve tensões entre políticas, né? Rivalidades, né? Principalmente em questão tecnológica, com o avanço da IA, da inteligência artificial, em questão de biotecnologia, nanotecnologia, sabe? Então, assim, cada vez mais a gente vai tendo uma disputa, como se fosse num quesito Estados Unidos e União Soviética, entende? Na Guerra Fria. A gente tivemos, nós tivemos também bastante crises ambientais, eventos climáticos extremos, assim, que nunca foram vistos antes, né? Épocas que eram para estar frio, está com calor, e épocas que estão um calor absurdo, sabe? Então, assim, tem esse desequilíbrio climático que isso se dá por vários aspectos, tanto em questão de poluição e etc. E a gente pode enumerar vários outros, né? Tivemos também a desinformação, popularização social e crises de confiança pública, né? A gente teve muito vazamento de rede social, mídia social, principalmente de pessoas importantes de alguns países, né? Muitas coisas aconteceram envolvendo vazamentos e isso, sabe, nunca é bom para um país. Isso diz muito sobre a segurança dele e principalmente sobre o caráter, a índole desse país, certo? A gente está vivendo basicamente um risco de ataque cibernético e o que eles falam, né? Ataque cibernético, cyberguerras, espionagem e ameaças associadas, entende, cara? Isso tudo para mim se dá ao fato da tecnologia avançar num ponto que todo mundo vai buscar conhecimento, né? Pelo menos algumas pessoas como eu que se recusam a ficar naquela bolha do que chega até a gente, ela vai buscar conhecimento e
um certo momento ela vai adquirir esse conhecimento e ela vai começar a ter alguma sobressalência sobre as demais pessoas e até mesmo sobre essas pessoas que comandam a gente, sabe? E, cara, a tendência é essa. Se você tem um sistema, seja ele econômico, social, né, em questão de países, né, se você tem ali o statement, né, que é, eu esqueci a palavra agora em português, né, as leis, e você não tem uma proteção adequada para aquele tipo de regimento, cara, alguma coisa vai vazar. Alguém vai achar uma rachadura, um vazamento, e ele vai te mostrar esse vazamento. Então a gente está vivendo muito isso, sabe? A gente está vendo muitos países que não tinham um preparo, sabe, para guardar assuntos confiáveis, entende? Que não devem ser vazados, enfim. Desigualdades sociais, eu creio que o país, o mundo vive por si só, isso há milênios, né? É, escassez de recurso natural, que já era uma coisa esperada de acontecer, né? Várias pessoas preveram isso, que os recursos que nós temos no mundo são finitos, ou seja, eles vão acabar algum dia. E isso vem sendo tema de movimentos ambientais, de pessoas que são influências e têm um pensamento mais ambientalista e até de senso comum humano, né? De reciclar, preservar. Enfim, eu acho que ninguém deixou de fazer a tarefa de casa e pensou que, nossa, o mundo ele vai continuar provendo e vai ser rico e farto para sempre, para todo mundo. Não, cara, acredite. Nós somos finitos. Contudo, como a gente, o nosso mundo também é, entende? E se a gente não cuidar, a tendência é isso chegar mais cedo até a gente, né? É, tivemos também aqueles episódios de crises humanitárias, migrações forçadas, fuga dos movimentos, dessas guerras, enfim. Cara, 2025 foi um caos, sim, né? Nada comparado a 2020, ali 2022, que foi os anos da pandemia, sabe? Porque eu creio que foi um caos muito maior, foi um caos gerado, foi até considerado até, não considerado, mas ao meu ponto de ver foi até tipo uma histeria, sabe? Foi uma crise em massa, mas era real, era um mal real, né? Que era a pandemia, né? Isso afetou, abalou muito, abalou todos os países, abalou o mundo inteiro, né? Não foi só o Brasil. Mas o quesito aqui hoje não é falar sobre o mundo inteiro 2025, a gente está falando sobre o Brasil, né? O Brasil atualmente ele teve vários problemas, como vem tendo há muito tempo. Ninguém é cego, eu creio eu, né? Tanto em questão de segurança quanto em questão política que sempre teve, enfim, tudo. É, mas aí que tá. O tema do vídeo não é esse, né? Não é um vídeo político, não é um vídeo, né, para eu expor minha opinião política ou que eu acho que deve ou não mudar, né? O tema do vídeo se reside no o que você espera pro próximo ano, cara. Porque atualmente eu tava na minha aula de faculdade e fizeram uma pergunta, né? A faculdade trouxe um tema pra mim que eu fiquei refletindo sobre e comecei a pensar que às vezes eu nem tinha pensado nisso e eu não sabia responder essa pergunta que me fizeram, que foi o que faz seus olhos brilharem, né? Eu acho que esse deveria ser o tema do vídeo, provavelmente vai ser o que faz os seus olhos brilharem, né? E eu não sabia responder. E isso me botou pensando que, tipo assim, cara, é, o quanto a gente tá, né, tão preocupado com coisas não tão importantes para o bem próprio, que a gente até esquece a necessidade ou esquece os valores que a gente tinha, né? E aí eu enumerei em tópicos aqui, porque eu não consigo gravar tudo, e eu vou tentar expor a minha opinião, novamente lembrando, é a minha opinião, tá? E é isso. Eu espero que vocês aceitem. Então é isso, é a apresentação do tema, né, que eu coloquei assim, o que faz os seus olhos brilharem, né? Então, eu já falei como estão os dias atuais, que não estão fáceis, e vamos lá. Rapaziada, o que que eu aprendi com esses meus 25 anos de vida, que eu vou fazer agora em 2026? Cara, às vezes você precisa ser um pouco egocêntrico, entende? É, eu não sei se algumas pessoas sofrem com isso, provavelmente sofrem, mas aqui estão vendo o vídeo. Mas assim, a partir do momento que você começa a se preocupar com tudo que está em sua volta e você
meio que deixa você de lado, cara, isso vai te afetar muito, entendeu? Independentemente, isso vai vir uma hora, vai vir à tona. Não pensa que você é uma pessoa de ferro, ou que você é imune a isso, que você, não preciso ligar pro meu sentimento. Cara, uma hora vai vir à tona, entendeu? Veio pra mim, sim, tive que lidar, como eu acho que várias outras pessoas têm que lidar com isso todos os dias. Mas o ponto é, cara, foque mais em você. Tipo assim, quando você voltou a pensar, ou quanto tempo faz que você não pensa assim, pô, nossa, eu deveria fazer um curso novo, eu deveria investir em mim, pô, eu poderia fazer isso pra me beneficiar, não visando algo. Porque eu creio que hoje em dia, principalmente, como é um tema e recorrente na vida de muitas pessoas e uma necessidade incomum, eu creio, que é o dinheiro, a gente parou de ver o que era melhor pra gente e a gente começou a ver o que a gente poderia fazer para ser melhor para o dinheiro. E isso é muito prejudicial em questão, né, de mentalidade e autoconhecimento, saúde mental falando. Então, assim, às vezes a gente foca muito na aquisição, de querer ter dinheiro, de possuir, de ter um status, e isso é bom. Não vou falar que não, esqueça disso e vá viver da sua arte. Nada contra também quem faz, mas assim, a partir do momento que o seu foco é automaticamente você está deixando uma pendência de um lado. E se seu foco for 100% em dinheiro, você vai deixar uma certa pendência em questão a você. Então você precisa sim ter um equilíbrio, entende? Nem ser muito egoísta e só olhar pra você e não olhar mais pra nada, não ter mais nenhuma perspectiva de vida, mas assim, tenha mais foco em você. Queira mais sobre você, invista mais em você, entendeu? Você vem primeiro, porque quando você entende isso, você começa a definir valores. E quando você define valores, você define metas e limites. E isso pra mim, pelo menos pra mim, foi a primeira virada de chave na vida, entende? Que a partir do momento que você sabe o que você quer, você sabe o que você tá buscando, né? Então, você não fica tão vago nas ondas da vida que cada hora te joga um lado e, enfim, um exemplo disso é, por exemplo, você não sabe o que você quer seguir profissionalmente, tá aí algo pra você procurar. Ah, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Pô, alguma coisa você é bom. Não necessariamente que você é bom, você tem que seguir como carreira. E não necessariamente a carreira que você segue. Não, na verdade sim, não é necessariamente a carreira que você segue, você tem que ser bom. Mas, esse é o ponto. Se você sabe o que você quer e você sabe o que você nasceu, entre aspas, para fazer, você vai peneirar mais o que chega a você. Por exemplo, eu atualmente estou cursando engenharia de software. Eu gosto de engenharia de software, por quê? Porque envolve a parte tecnológica, envolve parte de informática e é uma área que eu tenho mais afinidade que eu gosto. Porém, se outra pessoa chegar para mim e falar sobre, sei lá, psicologia, eu não vou virar para ela e falar que o curso dela é uma bosta. Mas eu também não vou virar para ela e falar a verdade. Nossa, eu vou largar o meu curso e vou seguir o seu, entendeu? Você tem que ter uma meta. Eu sei o que eu quero. E ela também deve saber o que ela quer. Então pronto, é isso. Mas, se você é uma pessoa que vive das ondas, se você é uma pessoa que não tem foco, não tem meta, e você está ali no seu curso, e não necessariamente aquele curso é o seu destino, vamos falar assim, mas você está gostando e você está começando a desenvolver uma afinidade, um sentimento por aquilo, e outra pessoa vem e fala muito bem do curso dela, você vai falar, pô, o cara tá muito feliz, o cara tá muito bem ali, quero me sentir assim também. Eu acho que isso é pra mim, porque a tendência do ser humano é a gente viver em bando, né? É a gente fazer o que todo mundo faz, é a gente querer o que todo mundo quer, entendeu? Então, a pessoa vai chegar pra você e vai falar, pô, esse curso aqui de psicologia é top, cara, é bom, eu adorei, não sei o que tem. E aí você tá cursando, sei lá, direito, entendeu? Você fala, nossa, você já tá terminando direito, desliga direito e começa, e aí você vê que não é o que você queria, entendeu? E aí você se perde, você começa a entrar em conflito consigo mesmo, falando, pô, mas se o cara é tão feliz, por que que eu não consigo? E cara, ele é feliz, mas não quer dizer que você tem que ser feliz nisso, entendeu a jogada? Então assim, tenha metas, tenha princípios, tenha valores e tenha direção,
entende? Por mais deturpado, por mais embaçado que esteja a tua visão, o caminho até a tua meta, saiba aonde você quer chegar. Acho que esse é o melhor ponto que define. Saiba aonde você quer chegar. É, outro ponto que agora já é uma opinião minha, né? Mas eu creio que, pelo menos eu vi, que um número crescente de pessoas está começando a pensar desse mesmo jeito do tema que eu vou citar aqui agora. Atualmente o Brasil está sofrendo uma crise de carência muito forte de individualidade e personalidade. Entende? Então, assim, tá cada vez mais estranho você ser estranho. Como assim você ser estranho? Você lembra quando você, antigamente, eu não sei se todo mundo teve essa rede de apoio, mas quando o seu pai ou sua mãe chegou alguma vez pra você e falou: Cara, nossa, você é foda, você é diferente, você faz aquilo, você faz. Então, isso daí é o que deveria ter sido acontecido pra todos. Por quê? Porque quando uma criança ela cresce sabendo que a individualidade dela é única e é especial, ela cria valores e ela cria sentimento fixo sobre isso. Então ela não vai ficar dependendo de aprovação de um ciclo social ou de algumas pessoas no poder necessariamente para se sentir certa, entendeu? Então assim, cada vez mais a gente está vendo uma fábrica, uma forma de pessoas que saem, entende? É sempre um padrão de pessoas, é o estereótipo do brasileiro, entende? Tá cada vez mais estranho você desejar ser uma pessoa culta, você desejar ter ensinamento, você desejar ser uma pessoa abastada de conhecimento, entende? Você tem um embasamento ali, seja político, de bacharelado em algo, você tem um conhecimento específico e necessariamente seu. Tá cada vez mais estranho você ser assim. Hoje em dia é muito comum você ser apenas mais um, entende? Modernizou, romantizou-se muito a vida de pessoas vazias, entende? E isso é uma armadilha. Você tem que tomar cuidado com isso, porque a partir do momento que você se restringe de ser único ou que você tem vergonha de ser único, cara, você automaticamente você está caindo na aprovação ou vamos falar assim, nas ondas da vida, porque você vai se tornar o que é o momento, entende? Tanto em questão de estilo, do como você se veste, como em questão de você pensar. Entende? Então vai desde uma coisa banal como assim, por exemplo, eu só vou vestir as roupas que estão em marca, as roupas que todo mundo usa. Até tipo assim, cara, eu não vou ter uma opinião formada sobre isso porque todo mundo pensa isso, então eu vou pensar junto. Cara, isso tá errado, entende? Você tem que ter uma opinião própria, você tem que ter um estilo próprio, você tem que ter a sua vida própria. Tá entendendo? Você não tá casado com o Joãozinho, com o fulaninho, você não depende deles para pensar. Pense por si só. Tenha a sua visão de mundo, entende? Então, esse é o segundo ponto, né? Que o Brasil ele sofre, não só o Brasil, eu creio que o mundo atualmente ele está sofrendo uma carência absurda de individualidade e personalidade, entende? Então, fuja disso, cara, fuja disso. Tenha personalidade. Se você gosta de algo, se você tem um valor a lutar, prove ele, entendeu? Né? Óbvio, sem violência, né? Mas assim, entenda o que eu tô dizendo. Tenha valores, tenha princípios, entende? Se você não sabe o que é isso, busca no Google aí o que quer dizer essa palavra que vai ficar mais simples para você entender. Mas é basicamente, cara, saiba o que você gosta e saiba o que você é. E não deixa ninguém chegar pra você e falar assim, pô, nossa, mas isso daí é coisa de estranho, é coisa de nerd. Foda-se, é você. Se você gosta, então tem um valor. Ponto. Porque no final do dia, cara, é você com você. Entende? Então, assim, você fica recorrente a essas margens que a sociedade te joga pra você seguir e você acaba seguindo e no final do dia, necessariamente você não vai estar feliz ou contente com isso, cara, porque você não é assim. Você já cresceu, você já tinha uma ideia do que era certo e errado dos seus valores. Quando você vai contra eles, você está entrando em conflito diretamente com você. Então, pense nisso, certo? É, agora, vamos lá, um outro ponto. Que fala aqui, né, para definir objetivos e identificar oportunidades. Eu acho que definir objetivos eu já expliquei antes. Porém, agora identificar oportunidades. Vamos lá. Eu creio que todo mundo hoje em dia no Brasil atualmente está vivendo uma fase assim que não pode falar que é a melhor fase do mundo, né? Mas também eu creio que se você tá, se esse vídeo chegou até você, você tem alguma condição de certo modo de ter uma internet, ter uma casa
alimentação, entendeu? Então, assim, você não está num estado assim de necessário de ajuda. Você consegue caminhar por si só, eu espero, né? É, então, assim, o que fazer neste momento da vida, cara? Porque, assim, fácil não tá pra ninguém, né? Todo mundo tá tendo que pegar ônibus lotado, tá tendo que pegar condução. Alguns que conseguem, vamos dizer assim, entre aspas, mais com o esforço deles, um avanço nessa vida, uma sorte um pouco maior, desenvolve ali um meio de transporte particular, mas ainda assim ele está refém de uma situação não agradável, seja ele profissional ou pessoal, mas enfim, ele não está onde ele queria estar, entendeu? Às vezes ele está trabalhando lá no bairro de rico e ele está tendo que escutar bosta por um salário mínimo, entende? Enquanto o Pedrinho, que é filho do empresário, está indo lá às 2 da tarde com a galerinha, os amigos dele, pra zombar do trabalho desse amigo. Então, assim, tem essa diferença social. Então, o que fazer neste momento da vida? Cara, simples, você tem que identificar oportunidades. Por exemplo, vamos ser bem direto. Em vez de você, sei lá, pegar e comprar o próximo iPhone, que é o iPhone 17, que provavelmente você deve estar pensando assim, nossa, eu tenho, vamos supor, tenho o iPhone 16. Pô, acho que eu vou comprar o 17. Pergunte-se primeiro, você está onde você quer estar? Pô, não tô. Então, assim, compensa mais você comprar o iPhone 17 agora e parcelar, sei lá, mais 2, 3 anos, ou você tentar investir em si para daqui a 2, 3 anos você poder comprar dois iPhone 17. Entendeu? É um exemplo bem banal, é um exemplo bem cru. Mas assim, visto que você tem uma oportunidade agora de sair do ponto que você está, invista. Entendeu? Se você aí não tem estudo nenhum, se você está no zero, cara, faz um tecnólogo, é 2 anos estudando, não é caro necessariamente, entendeu? Que você, vamos dizer assim, bem crumente, né? Bem cru, você sai aí de 1.500, que é um salário mínimo, com um tecnólogo você já vai passar a ganhar 1.900, talvez até R$ 2.000, 2.500. Isso já é uma virada de chave, principalmente pro CLT brasileiro, meu querido. Você tá escalando na cadeia, na escada social, você está subindo, isso é bom. Com esses 2.500, o que fazer agora? Você vai pegar e vai entrar em mais dívidas e vai empatar todos esses 2.500 em dívidas? Não. Você vai caminhar mais para frente. Você vai buscar mais perspectivas de vida, entendeu? Você vai investir em uma graduação, você vai fazer uma faculdade, você vai buscar mais cursos, você vai tentar se especializar em alguma área para o quê? Para o seu trabalho ter valor. Entendeu, meu querido? Por quê? Atualmente, o CLT ele vende tempo por dinheiro. Não entendeu? Então, basicamente, você trabalha 8 horas do seu dia, ou até mesmo 9 às vezes, por R$ 55, que é a média. Você entende o que é isso? É basicamente você tá arrancando 2 terços do seu dia por R$ 55. Quando você se especializa em um conteúdo, quando você tem algo que não tem em todos, porque mão de obra todo mundo tem. Então, se você sair do teu emprego ruim aí do shopping, que o cara vai lá e fala merda pra você, ou que você tá lavando o banheiro e o cara vai lá e fala bosta pra você e você escuta merda, ele vai achar mais 10 pessoas que estão matando o próximo pra tentar entrar na tua vaga. Entendeu? Então, como reverter essa situação? Simples. Seja humilde e pense, pô, eu até aguentei até aqui, sei lá, eu não tinha visto esse vídeo, eu não tinha pensado ou não tinha parado pra pensar nisso antes. Eu aguentei até aqui. Então eu vou aguentar mais um pouco, mas eu vou investir para não ter que aguentar isso mais. Entendeu? Eu vou buscar um curso, eu vou me especializar em algo. Por quê? Agora a gente volta para a pergunta. Quando você se especializa em algo, quando você tem algo que não tem em todos, a sua mão de obra vira cara, entendeu? A sua mão de obra vira valiosa. Aí as pessoas vão valorizar o seu tempo de trabalho e a sua mão de obra. E aí você não vai mais precisar vender o seu tempo para ganhar dinheiro, no caso R$ 55, entendeu? A hora, né? A gente fala assim. Então, meu querido, você tem que pensar isso. Se você tem o que os outros não têm, você é diferente. Se você tem o que todo mundo tem, você não vai ser valorizado. Entendeu? É basicamente isso. Então, cara, tá numa situação difícil? Conselho meu,
faz um tecnólogo se você já não quer entrar direto numa faculdade, porque às vezes vai demorar um pouco mais ter esse retorno. Ou, cara, não, ó, eu decidi, eu quero fazer uma faculdade. Ótimo. Faça uma faculdade, invista, óbvio, seja realista, entende? Se o papo aqui é mudança de vida, você não vai, por exemplo, tentar fazer uma faculdade de cinema no Brasil, meu querido, que você, infelizmente, você vai morrer de fome. Por quê? Porque você não é um bom profissional? Não. É porque simplesmente o país, ele não valoriza sei lá, o trabalhador, ou é uma área não muito valorizada. Veja e estude o que no momento pode te gerar mais lucro para quando você tiver um emprego estável tanto ou uma condição de vida boa, você possa de fato seguir os seus sonhos. Ah, então quer dizer que eu tenho que abdicar dos meus sonhos? Por enquanto. Porque o quesito aqui é sobrevivência e sobrevivência com qualidade. Se você quer viver bem, se você quer ter uma vida boa, você não pode necessariamente viver de sonhos, você tem que viver de realidade. E se a realidade atual te mostra que você não pode seguir isso porque você vai passar fome, você não vai seguir isso. Você não vai. Óbvio, tem uma porcentagem mínima das pessoas que se destacam, mas é aí que tá. É o quesito sorte. Aqui a gente está trabalhando com o quesito realidade, com o quesito probabilidade. Se você faz, se você é especialista, se você é diferente, se você tem algo que os demais não têm numa área que é valorizada, a tendência é você ter um sucesso e uma qualidade de vida melhor, principalmente do que você está agora ou que os demais, é maior. Entende? Esse é o ponto. Então, faça um tecnólogo, faça uma graduação, faça uma especialização, seja diferente, tenha um propósito, seja algo que assim as pessoas vão desejar te pagar mais para poder te manter, entendeu? Esse é o ponto. Agora, aí tem uma frase que eu li, né, na aula da faculdade e eu fiquei refletindo muito que diz assim, abre aspas, foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais dispostas a qualquer um, vírgula, produzir poder e gerar mudanças ao se concentrar em um único ponto. Ou seja, o que quer dizer isso? Então, tipo assim, cara, a sua qualidade de vida hoje tá uma bosta. Você tá numa situação que não é do agrado seu, você não sabe, tá foda. É literalmente o tema passado. Mas se você reconhecer as oportunidades que estão à sua volta, ou se você pesar o que você vai aguentar em prol de, esse é o fato, em prol de que você tá aguentando isso. Então, pô, o meu serviço é uma merda, mas eu vou aguentar esse serviço porque daqui 2 anos eu vou ter um tecnólogo e esse serviço vai se tornar algo melhor. Entende? Essa é a virada de chave. Então, quando você tem isso, você tem foco. Porque apesar dos apesares do ambiente, do transporte público, do fulano que fala merda pra você, da condição precária, do serviço ser uma bosta, você tá mirando ali. Você quer chegar, você está desejando algo melhor. Isso é foco. Porque você está gerando poder e você está usando das oportunidades que chegam até você para você poder chegar aonde você deseja chegar. E isso, meu amigo, é foco. Parabéns, você está focado, entendeu? E outra, não tem outra, é só isso mesmo. E o último tópico, né, o último ponto que eu vou citar no vídeo aqui, que até porque minha garganta já foi já. Autoconhecimento é identificar o que nos afeta. Cara, eu acho que eu não preciso falar muito sobre isso, entendeu? Antes de você querer algo, querer ser algo, você tem que se conhecer, entendeu? Você se conhece? Você já se fez essa pergunta? Você sabe o que te afeta? Você sabe o que não te afeta? Você sabe o que te deixa feliz, o que te deixa triste? Pô, um vidinho de um cachorro sendo, sei lá, sendo chutado. Isso daí deixa triste todo mundo. Mas agora eu quero saber, você sabe o que realmente te afeta? Você sabe o que realmente abala o seu psicológico? Você sabe o que realmente você consegue ou não aguentar? Isso é algo a se pensar, isso é algo a se procurar. Por quê? Quando você se conhece, quando você desenvolve essa sede por autoconhecimento, essa vontade de conhecer o seu eu interior, você define prioridades, você define limites e você principalmente, que é o tema, né? Desse tópico, você entende o que te afeta. A partir do momento que você entende o que te afeta, você domina. Quando você nomeia algo, quando você aceita, você domina. Então, assim,
isso é mais um quesito psicológico e até uma autoajuda, não sei, do que uma questão profissional, assim que a gente estava levando no tema anterior. Mas está tudo ligado. A partir do momento que você se conhece, você sabe o que te afeta, e quando você sabe o que te afeta, você sabe o que você precisa fazer. Entendeu? Então é isso, né? Bom, esse foi o vídeo. É um vídeo sobre basicamente a minha opinião, ou até um lembrete pra mim, porque eu gosto de guardar esses pensamentos. Eu já queria fazer um vídeo assim antes, então eu vou levar isso como um hobby, né? Não necessariamente tá certo o que eu tô falando, não necessariamente você tem que seguir o que eu tô falando, é basicamente só um conselho e minha opinião, certo? Então é isso, meus queridos. Fiquem bem e tamo junto.